Depois que eu mostrei para a Morena tudo que a gente fez até agora, ela obviamente me respondeu com a pergunta: como é que a gente vai fazer as inscrições? Batendo um papo com ela sobre o processo, como é que as coisas vão acontecer lá durante a execução do Eventex, a gente chegou nesse mockupzinho aqui, que basicamente é um formulário simples, bem tranquilo, que tem 4 campos, um botão de enviar. Um campo nome, um CPF, um e-mail e um telefone. A partir daqui, a gente consegue construir um cenário para descrever um pouco mais de detalhes o que é esse formulário. E o cenário é esse aqui, ó. Dado que temos um visitante qualquer no site, um cara que não está logado, um anônimo, quando ele acessa o endereço /inscrição/, então ele vê a página de inscrição e a página possui um formulário e o formulário possui 4 campos e os campos são nome, e-mail, CPF, telefone e o formulário possui um botão para se inscrever. Essa estrutura de cenário é bem interessante porque ela começa com um contexto, então um visitante qualquer acessando o site, aí acontece alguma ação. Quando o cara clica num botão ou quando o cara acessa a inscrição, então alguma coisa acontece no sistema. Então vê que eu estou sempre trabalhando com um contexto, uma ação e um resultado, uma expectativa. E isso é bem legal porque me ajuda a organizar todas as transições de estado do meu sistema. Tudo o que acontece, tudo que o usuário faz quando ele vai experimentar, vai interagir com o sistema que a gente está fazendo. Então agora vamos para o PyCharm trabalhar. Eu estou aqui no meu PyCharm com o projeto da TTD aberto, tudo certinho. E para implementar a página de inscrição, eu vou criar uma nova app do Django. E vou fazer isso de uma forma diferente. Na primeira vez, quando a gente criou a App Core, eu executei o comando Start App do Manage, que cria pra gente uma app já com esqueleto pré-definido. Para quebrar o mito de que as apps são alguma coisa complexa e maluca, eu vou criar uma app na mão, para você ver como é simples. Então eu vou aqui em Eventex, vou abrir o nosso projeto Eventex, e vou aqui do botão direito, Novo, Python Package. E vou dar o nome da nossa app, que vai chamar Subscriptions. Aqui vem uma dica importante. Nome de app eu boto sempre no plural, porque é a app que vai ter todas as inscrições, que vai cuidar de todas as inscrições. Então, ok, App Subscriptions, criei aqui um pacote Python, e o PyCharm vai criar para mim o que é um pacote, basicamente um diretório com um arquivo dunder-init.py dentro dele. É isso. Agora o que eu preciso fazer é ir lá no meu Settings, vou aqui embaixo no Install de Apps e coloco eventex.subscriptions e boto a vírgula no final e pronto. Criei uma app e instalei ela no Django. Então agora, vamos embora implementar nosso formulário de inscrição. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Não tenha dúvida, teste. Teste é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então eu vou criar aqui, dentro do Subscriptions, um módulo novo, Python file, e vai estar aqui o nome tests.py. Vamos criar um teste para motivar o desenvolvimento da nossa app. O que a gente deseja é que exista uma página para exibir o formulário de inscrição. A primeira coisa que a gente tem quando quer exibir uma página é a URL. Então eu preciso, na verdade, que quando o navegador acesse uma determinada URL, que ele no mínimo receba um status code 200 de sucesso. Então eu faço aqui, from django.test, import test case. Legal. Então eu vou criar nosso primeiro cenário de teste. Class subscribe test, que herda de test case. E vou fazer aqui def test get, que basicamente o que ele vai fazer é get /inscrição must return status code 200. É isso que a gente deseja. A gente expressou na docstring. Agora vamos expressar isso em código. Primeira coisa que eu preciso fazer, response é igual a self.client.get, bota a URL /inscrição/ e eu tenho que fazer self.assert equal 200 e response.statuscode. Maravilha. Salvo.
Agora a gente vai lá no terminal para rodar esse teste. Estou aqui no meu terminal, dentro do diretório de trabalho WTTD, com o meu virtualenv ativo, e faço simplesmente manage test. Pronto. Tá aqui, ó. Ele rodou 3 testes, avisa aqui embaixo, ó, 3 testes, e um falhou. A expectativa não está sendo atendida. E olha o drama. Ele espera 200, mas deu 404. Então, o status code está 404. Isso significa que a página não foi encontrada. Claro, a gente não tem nem URL, então vamos implementar a URL. Eu abro aqui o urls.py e simplesmente adiciono mais um path, colocando aqui path e boto a string ins_clical/. E agora coloco aqui qual vai ser a view, que o nome dela é subscribe. Fecho parênteses e boto a vírgula aqui. Salvo esse cara. Observe que eu estou programando com desejo que as coisas aconteçam. Então agora eu vou lá e rodo os testes. Manage test. Excelente. Veja que a gente teve um name error. O name error avisando name subscribe is not defined. Isso acontece porque, de fato, a gente não definiu quem é o subscribe. Então eu vou importar esse cara. Volto aqui. From eventex.subscriptions.views import subscribe. Salve e roda os testes novamente. Maravilha, mudou o erro, sinal de progresso. A gente tem agora a exceção module not found error. No module named eventex subscriptions.views. Ele está dizendo que o Python não encontrou um módulo com esse nome que a gente especificou. É claro, a gente não tem o views.py. Vamos criar esse cara. Venho aqui no meu subscriptions, botão direito, novo, Python file, e boto aqui views.py. Rodo os testes novamente. Legal, mudou o erro. Agora eu tenho um import error, dizendo que ele não consegue importar o nome subscribe a partir dessa views em subscriptions. Maravilha, vamos definir quem é o subscribe. Vem aqui simplesmente subscribe é igual a none. Salva esse cara, roda os testes novamente. Legal, agora ele me dá um type error. E olha a mensagem que interessante. Ele está dizendo que a view precisa ser um callable. E o que eu passei para o subscribe é simplesmente o none. E o none não é executável. Vamos alterar isso. Faço aqui def subscribe, abre e fecha, pass. Simples assim, roda os testes. Legal, trocou o erro, continua com type error, mas agora ele está dizendo que a nossa função subscribe ela não está recebendo nenhum argumento posicional e ela deve receber pelo menos um, né, que ela precisa sempre receber o request. Volto lá então e coloco o meu request. Salvo e rodo novamente. Legal, trocou, agora é value error. E ele está dizendo que a view subscribe não está retornando o HTTP response. E isso, de novo, corrobora com a nossa definição de view, que ela é um objeto Python executável, um callable, que recebe como primeiro parâmetro posicional uma instância de HTTP request e retorna necessariamente uma instância de HTTP response. Nesse nosso caso, por padrão, a gente não usou o return, então o Python retorna none, e é o que ele está reclamando aqui, ó. Bacana, vamos fazer isso lá. Venho aqui, return HTTP response. Abre e fecha. Veja que ele está sublinhado de vermelho. Boto o cursor em cima, Alt, Enter, e o PyCharm magicamente oferece para importar esse cara. Seleciono esse primeiro aqui, legal, ele já importou, é só salvar e executar os testes novamente. Excelente, tudo passando. A gente já tem a nossa URL amarradinha com a nossa view, exatamente como a gente precisa para trabalhar. Vamos rodar o Run Server para ver como é que está esse cara. Manage, Run Server, abre a página, tá a nossa home, agora a gente vem aqui em barra inscrição barra. Pronto, apareceu ali em branco. Se a gente falar no PyCharm e botar alguma coisa na resposta, ó, vem aqui e bota uma string Python 42. Salvo, dou um refresh aqui, tá lá, nossa resposta, o texto da resposta, o corpo da resposta é aquela string Python 42. Próximo passo,
agora que a gente já tem uma resposta chegando, é eu garantir que ela exiba um determinado template. Bora fazer o template? Primeiro testa. Então volto aqui no PyCharm, desfaço esse cara, vamos no módulo de teste, e agora vamos fazer o nosso segundo teste. Def test template. O que a gente quer é must use subscriptions barra subscription underscore form.html. Esse é o nome do nosso template. O nome da app barra o nome do nosso formzinho aqui. Agora vamos implementar esse cara. Response é igual a self.client.get barra inscrição barra e faço self.assert template used e boto aqui response e boto o nome do template. Subscriptions barra subscription underscore form.html. Ok, salva esse cara, vamos lá rodar. Manage test. Ele disse que não funcionou. Assertion error. Nenhum template foi usado para renderizar essa resposta. Claro, lá na view a gente está retornando HTTP response direto. Não estamos fazendo o uso do template. Então vamos lá. Vem aqui na view e aqui eu faço return render e aqui eu vou colocar request, vírgula, e boto aqui subscriptions barra subscription underscore form.html. Salvei e agora tem que mandar importar aqui do shortcut. Alt Enter, ele importa já pra gente. Observa aqui em cima que está cinza esse HTTP response. Significa que a gente está importando coisas que não estão sendo usadas. É sempre bom a gente limpar o import para que ele só importe o que a gente usa. A gente pode fazer isso manualmente deletando essa linha ou usar o PyCharm. Code Optimize Imports. Excelente. Salva aqui, vamos rodar o teste. Legal. Agora ele reclamou que o template não existe. Não existe esse template. Claro, a gente não criou. Vamos lá criar esse cara. Venho aqui na nossa app Subscriptions, botão direito, novo, diretório. Você já sabe o nome. Templates. Agora a gente cria aqui dentro um outro diretório. Novo, diretório, Subscriptions. E dentro desse Subscriptions eu vou criar o arquivo que a gente quer. Novo, HTML, subscription underscore form.html. Pronto, é isso que a gente quer. Posso detonar isso aqui e vou botar form aqui. Só isso. Agora eu rodo os testes. Beleza, tudo passando. Bora dar uma olhada no Run Server? Manage, Run Server. Abro aqui e vou aqui botar o barra inscrição. Excelente, renderizando o nosso template. Maravilha. Cancelo aqui o Run Server. Agora que a gente já fez funcionar, hora de a gente dar uma refatorada, fazer direito. Então primeiro, make it work, faz funcionar. Depois, make it right, faz direito. Vamos lá refatorar os testes. Volto aqui no PyCharm, venho no módulo de teste. E aqui, olha só, a gente tem response e response. Estamos repetindo o setup do nosso teste. Então o que a gente vai fazer? Extrair esse cara. Vem aqui em cima, def setup e bota aqui self.response igual a esse get aqui. Para encurtar esse self.response, eu gosto de usar self.resp. Então eu vou usar aqui embaixo, detono isso aqui e uso aqui em cima self.resp. Mesma coisa aqui embaixo, detono esse cara aqui e agora self.resp. Beleza, salvo, vamos rodar para garantir que a gente não quebrou nada. Manage test. Excelente, tudo funcionando. Agora a gente está pronto para a próxima. O que está faltando agora é a gente ter um HTML com a estrutura do formulário. E aí nessa hora você pergunta, pô, vamos partir então para escrever HTML? Não, test first. Então bora para o PyCharm. Aqui embaixo, a gente vai fazer mais um caso de teste. Def test
HTML. Esse teste, ele é o que eu chamo de um pseudo-teste de aceitação. Ele, na verdade, é só para me ajudar a facilitar a conexão com o que vai acontecer no HTML. Então eu faço aqui, HTML must contain input tags. É isso que a gente quer. Então eu vou fazer aqui, self.assertContains. Boto aqui self.resp e digo aqui a string, eu quero que contenha um form. Vou fazer aqui self.assertContains self.resp e quero também que tenha o input. Mas na verdade eu quero que tenha 5 inputs, porque são 4 formulários, né, 4 campos, nome, CPF, e-mail, telefone e o submit, que é o botão. Self.assertContains self.resp e boto aqui type igual a text. E quero essa string 3 vezes, porque eu tenho nome, CPF e telefone que são input type text. E vou ter self.assertContains self.resp e boto aqui type igual e-mail, que é um cara só. E self.assertContains self.resp e boto aqui type igual submit. Salva esse cara. Agora eu posso rodar o teste. Manage test. Legal. Ele reclamou logo na largada que não temos o form no input. E observe que interessante, ele só executou o primeiro assert. Olha só. Porque quando faz o primeiro assert aqui e ele dá false, ele levanta a exceção e interrompe a execução do resto. Nesse caso, não vejo muito problema, porque de fato essa estrutura é a mesma coisa. É porque a gente ainda não sabe uma forma melhor de validar isso aí. Mas isso é o suficiente. Vamos implementar então o nosso HTML funcional. A gente vem aqui no HTML. Então agora eu vou implementar o HTML e vou dar uma acelerada para você ver como é que fica. Maravilha, agora é só rodar o teste. Excelente, teste passando. Vamos entender a estrutura desse cara. Então a gente tem aqui um H1 com o título da página, vai aparecer lá bonitinho, grandinho no início da página. Aí eu abro aqui uma tag de form. Essa tag form eu tenho uma ação, que é onde ele vai executar, para onde ele vai mandar os dados quando eu submeter. O ponto indica que ele vai mandar para a própria URL atual. E o método é o post. Então, quando eu apertar o enviar, ele vai fazer um post para a URL atual. A estrutura do form, eu tenho um parágrafo, e dentro desse parágrafo eu tenho o label, aqui eu tenho o for, né, dizendo que esse label é do controle que tem esse ID, ID_name. E aqui embaixo eu tenho um input com esse ID. É uma forma de a gente amarrar a relação entre esses dois caras. O texto do label é o nome. Nome 2 pontos. E aqui eu fecho a tag label. Faço a tag input, tem o ID aqui, que a gente definiu, o type dela, que é text, o name, que é name. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente envia o post, o que define a relação de qual vai ser o nome do campo que ele vai receber lá no post é exatamente o atributo name do input. Não é o ID, é o name. Então, se você inspecionar qualquer requisição que está enviando dados de um formulário, você vai ver o name e não o ID. Tem também o tamanho máximo, que são 100 caracteres. Fecha aqui o parágrafo, começa um outro parágrafo. Mesma coisa, um label, CPF, 2 pontos, que é o nome do label, e vai ter aqui o input com ID CPF, tipo texto, o name CPF e o tamanho 11, porque são 11 dígitos no CPF. O e-mail é um pouquinho diferente. Eu tenho o label igualzinho, tenho o input, o type dele já é e-mail. Isso é legal porque no HTML ele já faz um filtro do tipo da validação que você está escrevendo no e-mail certinho, um e-mail válido. O name é e-mail e o max length 75. E por último, eu tenho o telefone, que vai ser mais um campo texto. Aqui embaixo, fechando tudo, temos um input, type submit, com valor enviar. Esse value vai ser exatamente o valor do texto que vai aparecer no botão de submit.
Veja que todos os controles estão amarrados hierarquicamente dentro do form. Isso é bem importante, porque eu posso ter vários forms na mesma página. Vamos ver o Run Server agora. Manage Run Server. Abro a página. Posso ver aqui, inscrição. Está lá o nosso formulário de inscrição. Bacana, já temos a estrutura do formulário funcional com o mínimo necessário para a gente continuar trabalhando. Esse formulário a gente já pode começar a preencher. Posso digitar aqui o nome, qualquer coisa aqui nos campos, beleza. Mas o mais importante é que, quando eu aperto enviar, olha o que acontece. Ele reclama, ele dá proibido, ó, 403. Ele reclama que falhou a verificação do CSRF. Chama-se Cross-Site Request Forgery, que é um mecanismo onde, por exemplo, um atacante pode simular o comportamento do usuário mandando um monte de post fabricado que não faz parte da navegação do site em si. Então o Django já tem uma proteção contra isso, e toda vez que você envia um formulário, que você faz um post, o Django procura pelo CSRF Token. E ele dá as dicas aqui embaixo. Tem o link para a documentação, e aqui ele explica, ó, que eu preciso no meu template colocar esse trechinho aqui dentro do meu formulário. Então bora colocar essa template tag lá? Primeiro teste. Vamos para o PyCharm. Então aqui no PyCharm a gente vai primeiro no teste. E aqui vamos criar um novo teste. Def test CSRF. Aí bota aqui HTML must contain CSRF. E bota self.assert contains self.resp e bota aqui CSRF middleware token, que é o nome do campo que o Django cria quando a gente coloca a template tag lá. Então a gente vai exigir que o nosso formulário tenha esse CSRF middleware token. Salva esse cara, vamos rodar. Manage test. Legal, ele acusa aqui que não conseguiu detectar o token que a gente quer. Agora a gente pode, de fato, ir lá no template e botar a coisa certa. Vem aqui no template e basta aqui em cima colocar CSRF token. Salvo ele, vamos rodar o teste de novo. Opa! Olha só o que aconteceu. Ele funcionou aquele teste, mas deu problema em outro teste. Olha só, o CSRF funcionou, mas o teste HTML falhou. Por quê? Porque esse token, ele fica, na verdade, no input hidden, escondido no formulário. Então, o nosso assert de que a gente tem 5 inputs vai dar falso. A gente tem, na verdade, 6. Temos que atualizar o nosso teste. Então, a gente vem aqui no nosso teste e troca para 6. Roda de novo. Pronto, tudo passando. O que a gente tem até agora? A gente tem uma URL que chama uma view que renderiza o template. Esse template ele tem um HTML com um form funcional, o esqueleto do formulário direitinho, só que observa que o nosso formulário está desconectado do Django. É simplesmente um HTML puro. Essa é uma das coisas chaves para a gente entender e ter em mente. O HTML funciona sozinho, sem a gente mexer em nada, sem tem nada a ver com Django. É o HTML com o navegador que faz mostrar o nosso formulário. Então agora que a gente tem o Django de um lado e o HTML do outro, a gente vai conectar eles. Vamos fazer o HTML considerar a estrutura do back-end para poder gerar o nosso formulário. Bora lá? Teste primeiro. Vamos no PyCharm. Vamos adicionar um teste aqui embaixo. Def test has form. O que é isso? Vamos colocar context must have subscription form. E aqui eu faço form é igual self.resp.context e pego aqui form, faço self.assert isInstance form subscription form. Vamos entender isso. Todo template é renderizado com um contexto. É no contexto que ficam as variáveis dinâmicas dos templates. Para a gente poder conectar o nosso template com o sistema de formulários do Django, a gente precisa passar para o contexto do nosso template um formulário, e eu estou dizendo que esse formulário tem que ser da instância de subscription form.
que é o que a gente ainda vai criar. Vamos rodar esse cara. Salva. Faço aqui então, Manage Test, e agora ele mostra para mim Key Error. O context nada mais é que o contexto usado para renderizar essa resposta. E ele funciona tipo um dicionário. É o que a gente chama de Dictionary-like. Então, quando eu acesso com essa assinatura, utilizando os colchetes e passando o nome da variável de contexto aqui, se não existir essa variável lá no context, ele retorna o Key Error. Então, para a gente fazer esse passar, a gente tem que injetar essa variável de contexto dentro do nosso contexto. Então vamos lá na nossa view agora. Vamos aqui no view, e aqui o que a gente vai fazer é basicamente colocar context é igual, é um dicionário, boto aqui form, dois pontos, none. E eu posso passar com o terceiro argumento da nossa função render exatamente o contexto que vai ser usado para renderizar o template. Boto aqui context. Salva esse cara, vamos rodar de novo. Maravilha, melhorou. Ele agora não deu key error, significa que ele conseguiu obter a variável de contexto form, que foi o que a gente criou ali. Só que agora ele está reclamando de name error, que não existe o subscription form. Ele não foi definido no nosso módulo test.py. Vamos lá então. Lá em cima, eu tenho que importar o cara. From eventex.subscriptions.forms import subscription form. É isso que a gente quer. Salva esse cara e vou rodar. Opa, mudou o erro. Import error. Diz que o módulo forms não existe no pacote subscriptions. Vamos criar esse cara. Venho aqui no meu app subscriptions, botão direito, novo, Python file, e boto aqui forms.py. Só isso. Vamos rodar. Legal. Agora ele diz que o nome subscription form não existe. Vamos definir o cara. Aí eu vou criar aqui uma classe simples. Class subscription form pass. Rodo de novo. Beleza, agora saiu do erro e estamos na falha. Assertion error. Diz que none, que é o que a gente passou no contexto, não é uma instância da classe subscription form. Beleza, então agora vamos lá na nossa view, no nosso contexto, tornar o nosso form uma instância. Vamos aqui, views, e aqui a gente faz subscription form, abre e fecha parênteses. Como subscription form é uma classe, abrindo e fechando parênteses eu vou retornar uma instância. Então eu vou associar ao nome form, a chave form desse dicionário de contexto, uma instância do subscription form. Está sublinhado aqui, Alt Enter, a gente importa ele aqui em cima. Maravilha, salva, roda o teste. Excelente, a gente conectou agora o contexto à instância do subscription form. A próxima coisa agora é garantir que ele tem os campos certos. Vamos para os testes. Vamos aqui no testes, lá embaixo, vamos criar um novo teste. Def test form has fields. Muito bom. Agora o que a gente vai fazer? Form must have 4 fields. Aqui eu faço form é igual a self.resp.context, pego aqui o form, e agora a gente vai self.assert sequence equal, e eu boto aqui uma lista com name, CPF, e-mail e phone. E quero que esse cara seja igual a list form.fields. Beleza, vamos rodar os testes. Agora ele está reclamando que o subscription form não tem o atributo fields. É verdade, não tem, porque a gente ainda não está trabalhando com os forms do Django. Então vamos lá no formulário para fazer esse teste passar. Então aqui a gente vem em forms e agora a gente vai from Django import forms. E agora a gente faz o subscription form herdar de forms.form. É a classe base de formulários do Django. Name é igual a forms.charField, CPF é igual a forms.charField, e-mail é igual a forms.emailField e phone
é igual a forms.charField. Beleza, salva esse cara, vamos rodar os testes. Excelente, passou os testes. Agora a gente tem um teste que garante inclusive a estrutura do nosso formulário. Agora que eu já tenho a classe de formulário do Django e já tenho um template preparado com o layout de um formulário, vamos conectar esses dois. Vamos no template. Vemos aqui em Subscription Form. E agora o que a gente vai ter que fazer é substituir o HTML que a gente escreveu hard-coded por algumas marcações do template do Django. E a gente começa assim. Eu pego esse ID name, que vai ser definido pelo próprio Django, e eu faço duas chaves para usar uma variável do contexto do nosso template. E aqui eu acesso o nosso objeto form que está no contexto. form.name.id for label. O nome eu substituo e coloco aqui com chaves também, form.name.label. Esse input inteiro aqui embaixo, a gente substitui com chaves também, form.name. E entre o label e o input, eu posso colocar aqui form.name.errors. Vou repetir isso para todos os outros, vou dar uma acelerada. Legal! Agora que eu fiz isso tudo, não posso esquecer de rodar os testes para garantir que está tudo bacana, pelo menos a estrutura do nosso formulário. Maravilha! Tudo funcionando, nenhum erro cometido. Vamos dar uma olhada no Run Server para a gente ver que agora o formulário está sendo construído a partir de uma integração com o Django. Manage Run Server. Abro a página. Vamos aqui. Inscrição. Legal. Olha que interessante. Ele coloca aqui no label o próprio nome do campo. Se eu enviar, ele não dá erro, ele aparece essa página de novo, porque a nossa view só trabalha mostrando o formulário. Vamos corrigir esses names aqui que não estão muito legais. Vamos simplesmente ir lá no nosso formulário, aqui no Forms, e vamos colocar aqui, ó, label é igual nome. Aqui eu boto label é igual a string CPF. E aqui eu boto label é igual a string e-mail. E aqui eu boto label é igual a string telefone. Salvo esse cara e simplesmente recarrego a página porque o Run Server faz reload do nosso código. Refresh. Tá lá o que a gente queria. Nome, CPF, e-mail, telefone. Excelente. Quando a gente chega nessa parte, é hora de dar uma ligada para o nosso amigo designer. E aí o que eu gosto de fazer é ou preparar um ambiente Django para o designer já criar em cima do Django. Afinal, eu já estou com a estrutura do HTML garantida com teste, então não tem problema o designer mexer em alguma coisa, se ele se perder, a gente consegue encontrar rápido o problema. Ou eu salvo essa própria página e mando para o designer falando assim, olha só, isso aqui eu preciso que você coloque no template, na interface bonitinha, mas a estrutura do formulário, os componentes são esses aqui. E aí ele manda para a gente de volta o trabalho feito. E no nosso caso, está no linkzinho aí embaixo do vídeo. Então eu peguei aqui o meu pacotinho do designer, que é o subscriptionform.zip, vou descomprimir ele aqui, e tem aqui um subscription form HTML já no esquema do template do Django, porque o designer já mandou tudo maceteado. Essa é a grande vantagem do designer já trabalhar com o Django funcionando. Posso detonar esse zip, fechar essa janela aqui, e agora eu localizo aqui embaixo no meu PyCharm o nosso amigo aqui, ó, subscriptionform.html, e vou arrastar ele para dentro do subscription no template aqui. Verifico, para não deixar marcado, tem que ficar desmarcado esses dois caras aqui. Ok. Sobrescrever. Ótimo. Agora está aqui já o template bacaninha, do jeito que a gente precisa, com todo o static aplicado, tudo certinho. E, inclusive, com as nossas variáveis de template, do jeito que precisa ser. Agora é só ir lá no Run Server e ver como é que ficou. Maravilha, vamos aqui agora em inscrição. Excelente. Funcionando o nosso formulário bonitão. Nesse estágio, a gente pode utilizar o formulário de inscrição como o que a gente chama de uma feature dormente. Então, observa que eu ainda não tenho nenhum link na home para trazer o usuário para cá. Então eu posso colocar esse formulário de inscrição no ar para mostrar para a Morena como é que está ficando,
e já dizendo para ela assim, ó, tá aqui, ainda não tá linkado, tá escondidinho ainda no sistema, mas a gente já tá trabalhando para fazer a inscrição. E aí você dá a oportunidade dela ver como é que a coisa tá ficando e te dar um feedback logo na largada para você ter um ciclo curto de feedback e garantir que tá entregando valor para ela. Então a gente volta aqui no terminal, cancela o run server, vamos fazer um git status, ver o que a gente mudou. Tem aqui o settings.py, que a gente alterou instalando a nossa app, tem o urls.py e tem os subscriptions. Posso fazer um git add ponto e vou dar um git status de novo. Beleza, aqui está mostrando tudo que a gente botou realmente no nosso projeto. O settings.py, o pacote subscriptions, com o forms.py, o template, os testes a view e a URL. Faço git commit -m, tela de inscrição, e agora faço git push Heroku master --force. Legal, agora é só fazer Heroku open e mostrar para Moreno o nosso formulário de inscrição. Bota aqui, /inscrição, /, tá lá no nosso formulário totalmente testadinho. Sensacional.